Nosso Deus, estudar a Bíblia é difícil demais. Vem comigo que eu vou te ensinar o segundo livro dos reis. O tema do livro é a fidelidade de Deus em meio à infidelidade do povo. O segundo livro dos reis, ele é um dos livros mais solenes do Antigo Testamento. Ele registra o declínio espiritual, político e moral dos reinos de Israel e Judá até a sua destruição e o exílio. O livro vai demonstrar que Deus ele foi paciente durante séculos. Enviou profetas, realizou milagres, advertiu os reis, chamou o povo para o arrependimento, porém a persistência na idolatria trouxe cumprimento do juízo divino. Queridos, Deus odeia a idolatria. Desde Gênesis até aqui no segundo livro dos reis, Deus odeia a idolatria. E daqui para frente também, Deus odeia a idolatria. Mas, apesar desses acontecimentos, o livro também vai revelar um Deus que nunca abandona a sua aliança. Mesmo em meio ao juízo, ele preserva um remanescente fiel e mantém viva a esperança da vinda de Jesus. Isso mesmo, querido. Esse livro aponta para a vinda do Messias que viria mais adiante. O tema central pode ser resumido assim: a desobediência conduz ao juízo, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. O autor do livro não é muito bem identificado, mas a tradição judaica vai atribuir o livro ao profeta Jeremias, embora isso não possa ser comprovado com muita certeza. O escritor utilizou registros históricos dos reis de Israel e Judá para organizar os acontecimentos. O contexto histórico do livro é que esse livro ele vai cobrir aproximadamente 300 anos de história. Ele começa com os últimos dias do profeta Elias e o início do ministério de Eliseu. Ao longo da narrativa, os dois reinos continuam se afastando de Deus, principalmente através da idolatria. O reino do norte, Israel, ele é conquistado pelos assírios em 722 a.C. E o reino do sul, Judá, permanece por mais algum tempo, mas também vai cair diante dos babilônios em 586 a.C. Ou seja, o reino do norte foi invadido pelos assírios, o reino do sul pelos babilônios. Jerusalém, então, ela é completamente destruída. O templo que Salomão havia construído, ele é incendiado e grande parte da população é levada para o exílio. Esses acontecimentos representam o cumprimento das advertências feitas por Deus desde os dias de Moisés. O livro ele possui uma estrutura muito bacana e nós, para facilitar o nosso entendimento, a gente pode dividir em 4 grandes partes. Do capítulo 1 ao 8, nós vamos ver o ministério de Eliseu. Eliseu, ele era ajudante de Elias. Elias, então, ele é levado ao céu, ele não passa pela morte, e Eliseu, ele recebe uma porção dobrada do espírito de Elias. E aí, nós temos ali milagres realizados por Deus através da vida de Eliseu. A cura de Naamã em destaque e também a ressurreição do filho da sunamita. Num segundo bloco, a gente poderia analisar dos capítulos 9 ao 17 a decadência de Israel. Nós vamos ver Jeú eliminando a casa de Acabe, né? O rei perverso, mais perverso que Israel já teve. Nós vamos ver a continuação da idolatria. Nós vamos ver a queda de Samaria e o exílio do reino do norte lá na Assíria. No terceiro bloco, nós vamos ver do capítulo 18 ao 23 os últimos dias, né, os últimos reis, né, de Judá. Nós vamos ver aí uma reforma de Ezequias, nós vamos ver o orgulho, né, de Ezequias e, infelizmente, também aqui um reinado perverso de Manassés, que também fez coisas terríveis e abomináveis aos olhos de Deus. Nós vamos ver também uma reforma espiritual promovida por Josias. No quarto bloco, capítulos 24 e 25, nós vamos ver aí definitivamente a queda de Jerusalém, a invasão babilônica, nós vamos ver a destruição do templo e o exílio da tribo de Judá. Ei, queridos, vejam bem, olha como que a desobediência ela vai gerando maldição. Olha como que o povo de Israel ele foi se afastando devagarzinho de Deus até virar escravo. Assim acontece comigo e com você hoje, se a gente não ficar firme na presença de Jesus.
A gente vai se afastando de Deus aos poucos. Daqui a pouco estamos escravos do pecado. Então, nós precisamos permanecer firmes e obedientes, porque obediência gera bênção. Nós também vamos ver aqui na queda de Jerusalém, nesses últimos dois capítulos, a libertação do rei Joaquim na Babilônia. E temos aqui neste livro como personagens principais a figura de Elias. Embora ele apareça apenas, no início do livro, ele encerra o seu ministério de forma extraordinária. Ele é levado ao céu num redemoinho. A sua partida demonstra que Deus ele honra os seus servos fiéis. Só fazendo um adendo aqui, tem muita gente que fala que Elias subiu numa carruagem de fogo. Não, queridos. A carruagem de fogo passou por ele e ele subiu num redemoinho. Grava isso daí. Teve a carruagem de fogo, mas ela só passou por ele. Mas ele subiu aos céus num redemoinho. Nós temos também uma figura muito importante do livro, que é a figura de Eliseu, que é o principal personagem da primeira metade do livro. Ele realiza numerosos milagres pelo agir de Deus, e o seu ministério vai revelar o cuidado de Deus com as pessoas simples, pobres, enfermas e necessitadas. Temos também aqui nesse livro a figura de Naamã, que era o general do exército da Síria. Ele era poderoso, mas sofria de lepra. Ele foi curado quando obedeceu a palavra de Deus. A sua história ela vai nos ensinar que Deus oferece graça também aos gentios, porque Naamã era gentio. Nós vamos também ter a figura aqui de Ezequias, um dos melhores reis de Judá, querido. Restaurou o culto verdadeiro, confiou em Deus diante da ameaça assíria e ele experimentou grandes livramentos. E no contraponto nós temos a figura de Manassés, que assim como Acabe, considerado um dos reis mais perversos, só que aqui no Reino do Sul, na história de Judá. Ele promoveu idolatria, feitiçaria, derramamento de sangue inocente, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. O seu reinado acelerou o juízo sobre Jerusalém. Nós vamos ver também a figura muito interessante de Josias, que foi o último grande rei piedoso de Judá. Ele promoveu uma profunda reforma espiritual após a descoberta do livro da lei. A sua vida mostra o poder transformador da palavra de Deus. Até hoje, queridos? Quanto mais as pessoas se aproximam da palavra de Deus, mais elas são transformadas para melhor, tem o seu caráter transformado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais poderosa e penetrante que uma espada de dois gumes e apta a discernir as intenções e os sentimentos do coração humano. Os grandes ensinos que podemos tirar desse livro, para o nosso vídeo aqui não ficar muito longo, é que Deus ele continua operando milagres. O ministério de Eliseu está repleto de milagres. Tem a multiplicação do azeite, a purificação das águas, a multiplicação dos pães, a cura da lepra, ressurreição de mortos. E esses milagres revelam que Deus continua agindo em favor daqueles que confiam nele. Querido, se você chegou até aqui, deixa um joinha, dá um likezinho aí, deixa seu comentário aí para engajar o vídeo no canal. Compartilha com alguém que também precisa aprender a palavra de Deus de forma mais profunda, amém? Me segue também nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram, Pastor Laio Nunes. Amém, queridos? Outra coisa também que nós podemos aprender com esse livro é que a obediência, ela vai produzir restauração, ela vai produzir bênçãos. Naamã esperava uma solução grandiosa, sem nenhum processo. Entretanto, Deus pediu apenas que ele obedecesse. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 14, então Naamã desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme o homem de Deus havia lhe dito. Sua pele ficou tão saudável quanto a de uma criança e ele foi curado. A bênção veio depois da obediência. Ele queria uma solução imediata, mas Deus queria tratar profundo com ele o orgulho e assim aconteceu. Então, queridos, a bênção ela vai chegar na nossa vida depois que nós formos mais obedientes. Nós vamos ver que Deus ele controla toda a história das nações, Ele controla a história da Síria, da Babilônia, de Israel.
e de Judá. E todos esses acontecimentos políticos, eles mostram que Deus ele continua soberano sobre os reinos da terra. Nenhum império age fora do conhecimento de Deus. Outro ponto importantíssimo que a gente pode aprender aqui é que a palavra de Deus nunca falha. Durante o reinado de Josias, o livro da lei ele foi encontrado no templo. E ao ouvir a sua leitura, o rei rasgou as suas roupas em sinal de arrependimento. A redescoberta das Escrituras produziu uma reforma espiritual. Sempre que o povo retorna à palavra, experimenta renovação. Foi assim lá nessa época e é assim até os dias de hoje. Queridos, vejam como Israel se afastou de Deus, a ponto de perder a palavra do Senhor. Nós vamos ver também neste livro que o pecado coletivo traz consequências. Israel ignorou durante séculos as advertências dos profetas. E o resultado, Samaria caiu, Jerusalém caiu e o povo foi levado ao exílio, foi levado como escravo. Ei, queridos, nós podemos tirar grandes ensinamentos deste livro para a nossa vida. Ele vai ensinar que Deus ele é amoroso, mas também é justo. Que a paciência de Deus não elimina a santidade dele. Olha, a queda de Jerusalém foi o momento mais triste do livro, que ocorreu em meados de 586 a.C. O templo construído por Salomão, ele é completamente destruído. Os muros de Jerusalém, eles são derrubados e o povo é levado para a Babilônia. Contudo, esse não é o fim da história. Queridos, presta atenção. Mesmo o povo no exílio, Deus ele continua o preservando para cumprir a sua promessa messiânica. O livro, ele aponta para Jesus o tempo todo. Assim como de Gênesis até aqui a gente vem falando que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. O segundo livro dos Reis também. Sabe, o segundo livro dos Reis, ele é meio que prepara o caminho para Cristo de várias maneiras. Eliseu, ele realizou milagres de cura. Jesus, ele curou definitivamente o corpo e a alma, vencendo a cruz do Calvário. Naamã foi purificado da lepra. Jesus purifica o pecador de toda a impureza. O templo foi destruído. Jesus apresentou seu corpo como o verdadeiro templo. Os reis falharam repetidamente, mas Jesus é o rei perfeito, que jamais falha. O exílio mostrou a necessidade de uma restauração definitiva, cumprida por Cristo, que reconcilia o ser humano com Deus. E o versículo-chave que a gente pode deixar está no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, no verso 13. O Senhor advertia Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Abandonem seus maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos e decretos, conforme toda a lei que dei aos seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Esse versículo resume a mensagem do livro. Deus falou repetidamente, alertou repetidamente para que o povo se arrependesse antes de executar o seu juízo. Engraçado, né, querido? Na segunda vinda de Jesus vai ser da mesma forma. Deus continua até hoje, repetidas vezes, falando com o povo, sabe? Ele repetidas vezes está chamando o povo para o arrependimento antes de executar o juízo final. Olha, Deus continua operando milagres segundo a sua vontade. A obediência abre bênçãos, cabe o caminho para as bênçãos do Senhor. A palavra de Deus ela deve ocupar o centro da nossa vida. A idolatria, em qualquer forma, afasta o ser humano do Senhor. O arrependimento sincero produz restauração. Jesus é o Rei eterno e perfeito que os reis de Israel e Judá jamais conseguiram ser.
Para concluir, para terminar, o segundo livro dos Reis é um relato da justiça e da misericórdia de Deus. Enquanto reis e nações fracassaram por abandonarem a aliança, o Senhor permaneceu fiel às suas promessas. O exílio não significou o fim do plano divino, mas uma etapa da história da redenção. O livro nos lembra que Deus disciplina aqueles que ama, chama seu povo ao arrependimento por meio da sua palavra e preserva sua promessa de salvação. Essa promessa alcança o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, o verdadeiro rei que estabelece um reino eterno e jamais será removido. E a pergunta que o livro deixa para nós: estamos ouvindo a voz de Deus enquanto há tempo para nos arrependermos? Ou estamos ignorando seus chamados como fizeram os reis e o povo de Israel? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Me segue nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Laio Nunes. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.